Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, em AM 1170, em FM faixa estendida 85,7 e também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, em AM 1270, Rádio Bandeirantes. Agora, Esporte em Debate. Na Bandeirantes. Oferecimento Alemão Autopeças. Confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Acessórios e peças para o seu veículo. Avenida Baden-Powell 860, Nova Europa, Campinas. Na Cor Bela Tintas você encontra coral proteção sol e chuva. Atendimento e qualidade só tem ela. Cor Bela. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram, @Cortag Brasil. Júnior Nascimento. 5h01. Alô, Bandeirantes. Um abraço para você, sintonizado em FM 85.7, em AM 1170. Hoje é uma quarta-feira, 16 de fevereiro de 2022, estamos iniciando o Esporte em Debate. Vamos juntos até 18h30, trazendo para você muito debate sobre Ponte Preta e Guarani, Guarani e Ponte Preta. Hoje com jornada dupla aqui na Bandeirantes, vamos apresentar para você Ituano e Guarani e ao mesmo tempo acompanhar Ponte Preta e Botafogo. São os dois jogos da Bandeirantes nesta quarta-feira. Ituano e Guarani com a narração de Carlos Batista. Eu, Júlio Nascimento, estarei acompanhando Ponte Preta e Botafogo. Liberando para você a participação através do nosso WhatsApp 971021493, 971021493, para você mandar os seus palpites. Ituano e Guarani, Ponte Preta e Botafogo. Qual o seu palpite para o Bugre? Qual o seu palpite para a Macaca nesta 7ª rodada do Campeonato Paulista? Semana de derby, semana importante para os dois times. Os dois times buscando estabilidade, buscando calmaria no ambiente para chegar no clássico cada vez mais forte. O jogo no sábado às 8h30 no Brinco de Ouro. Claro, com a cobertura especial da Rádio Bandeirantes. Então mande aí seus palpites para hoje, estarei registrando aqui durante o Esporte em Debate, que tem os trabalhos técnicos de Alexandre Almeida e Joel Cardoso, o timaço técnico de Gil Kleber, produção e apresentação, comigo Júlio Nascimento e a participação de toda a equipe de Carlos Batista, Carlos Henrique, Valdemir Gomes, Glega Zorzin, Antônio Lupe e Marcos Luiz, todo o timaço da Band aqui para você no Esporte em Debate. Rádio Bandeirantes tem a direção regional do jornalista Rodrigo Neves. Carlos Henrique, o bate pesado conosco aqui no Esporte em Debate. Suas expectativas, CH, para hoje, jornada dupla, 2 compromissos pré-derby, Ituano e Guarani, no Novelli Júnior, Ponte Preta e Botafogo, no Moisés Lucarelli. Carlos Henrique. Tudo bem, né, Júlio? Boa tarde, boa noite a todos. Olha, o que eu faço projeção para essas duas partidas é de dificuldade para os dois. O Guarani joga fora de casa, a Ponte joga em casa, mas além do respeito que eu tenho, evidentemente, pelos seus adversários respectivos, né, o Botafogo de Ribeirão e o Ituano, o problema são os próprios times de Campinas, né? A Ponte com mais problemas do que o Guarani, mas não está jogando um futebol e nem o Guarani está jogando um futebol que convença ninguém. Então, o jogo de hoje muda a opinião do torcedor? Ainda não. Ainda não. E o problema é que hoje é a 7ª rodada e a 8ª é o 10º, que todo mundo sabe como funciona. Então é uma preocupação muito grande. Já passou da metade do campeonato e os dois times não convencem. A situação pior em termos de arrumação tática, de organização, é da Ponte, apesar dos dois times terem 7 pontos. Então, a gente sempre fica com um pouquinho de esperança, né, Júlio? De tomara que na próxima partida aconteça algo diferente. É isso que eu vou me basar na esperança, não é? Na esperança de sempre ver algo melhor. Eu espero que a torcida da Ponte tenha paciência com o time, porque vai precisar. O Botafogo é muito perigoso no contra-ataque. E o Guarani vai ter que jogar com muita inteligência. Com muita inteligência, porque esse time do Mazola é danado.
É um time, se você bobear, evidentemente, você pode ser surpreendido. É um time de personalidade. Então, é uma grande incógnita o jogo de hoje. Tanto o jogo da Ponte como o jogo do Guarani, Júlio. Muito bem, Valdemir Gomes, o da Palavra Fácil, tudo bem, Tigrão? Um abraço pra você, seja muito bem-vindo ao Esporte em Debate. Como vai, amigo? Um abraço, Júlio. Um abraço a você, um abraço aos companheiros aí da técnica. Aqui estamos tudo prontinho, tudo legal para participar do programa até por volta das 18h30, né? Depois é jornada esportiva. Um abraço para você, um abraço para todos os amigos que estão nos ouvindo e é mais ou menos nessa linha que eu vou também, né? É aquela história da gente acreditar que dias melhores virão. Ninguém imaginava que a Ponte ia ganhar da Ferroviária em Araraquara, ganhou. Ninguém imaginava que o Guarani ia ganhar do Novo Horizontino em Novo Horizonte, ganhou. E hoje volta para casa a Ponte, onde perdeu no último domingo, né, do São Paulo, de uma maneira absurda, por erros individuais, por erro de estratégia. Jogou muito atrás, tem que rever. Não pode cometer os mesmos erros. E o Guarani pega um Ituano ferido, 3 jogos sem vencer, mas jogando bem, endurecendo jogos contra os grandes, como o Corinthians, como o próprio Santos, como o São Paulo, um time perigoso. Mas o Guarani ganhou musculatura psicológica, emocional, depois de uma vitória importantíssima, né? Reabilitadora, contra o Novo Horizontino, que também estava desesperado. Então você sabe mais ou menos como é o meu temperamento. Daqui a pouquinho, o Lupe vai dar o time da Ponte e o Marcos Luiz vai dar o time do Guarani. A gente vai dar uma olhada, vai torcer o nariz por uma coisa ou outra, mas eu, antes mesmo de conhecer as duas escalações de forma oficial, vou dizer aqui para você o seguinte: não sei se dá, mas vou bater no bumbo aqui, no tambor, até lá por volta de 9h30, que é quando acaba o jogo, né? 7 horas, 7h45, 8h45, 9h, 9h15, e por aí acabaram os 2 jogos, terminaram. Vou bater no bumbo aqui para que o Edu, quando for passar a classificação pré-derby, coloque os 2 times com 10 pontos ganhos, 10 para o Guarani e 10 para a Ponte. Isso significa dizer o seguinte: 6 pontos ganhos hoje. É fácil? Não. Nem Itu e nem no Moisés Lucarelli. Mas eu prefiro, até por uma questão de formação e de escola de vida, e até espiritual, trilhar os caminhos do otimismo. Reclamar menos e olhar sempre para frente e para o alto. 5h08. Alô, Carlos Batista. Corbella Tintas, a parceira do pintor. É onde você encontra a linha Labastini. É fácil você reparar e cuidar das suas paredes. O Repara Paredes e o Repara Madeiras são ideais para preencher furos e buracos e demais imperfeições em alvenaria ou madeira. A lixa líquida é o preparador de superfícies que substitui a lixa convencional. E o melhor, hein? Não faz poeira. E tem muito mais produto Alabastini. Gel removedor, a forma mais segura, prática e eficaz de remover esmaltes, vernizes e insténs. Tem também o Nivela Madeiras, a preparação sem igual para deixar portas e janelas com um acabamento mais liso, uniforme e com melhor resultado. Os produtos Alabastini vão facilitar a sua vida e você encontra na Corbella. Corbella, são mais de 40 lojas para atender você. Procurou, achou fácil. Se preferir, compre pelo Zap 3307-4179. Anotou? 3307-4179. Ou então no site corbelatintas.com.br. Corbella com 2 L's. Aqui no nosso WhatsApp, os torcedores já participando e vendo as mensagens. O Pereira do Padre Anchieta, boa tarde, na expectativa dessa elevada equipe
no Esporte em Debate na Band. Sensacional, obrigado, Pereira. E o nosso ouvinte aqui é o Adriano. O Ludwig Eliel tá dizendo que estão na lista aí dos piores laterais que estão tentando jogar no Guarani. São 2 garotos, né, Adriano? São 2 jogadores novos, né? 2 jogadores que, apesar da base do Ludwig ter sido boa parte na equipe da Chapecoense, né? Ele teve um período muito curto na base do Guarani e depois já foi promovido ao time principal. Ele jogou mais tempo mesmo nas categorias de base da Chape. E no caso do Eliel, aí sim, né? O Eliel teve um período maior na própria base do Guarani, mas são jogadores jovens. Jogadores que podem, né, CH, de repente, em algum momento, conseguirem aí uma regularidade maior e emplacar, né? Porque, poxa, quantos anos tem o Eliel? O Eliel tem menos de 20 anos, né? É muito novo. Fez 20 anos aqui, ó. Fez 20 anos em novembro. E o Ludwig também. O Ludwig é outro jogador muito, mas muito novo, de apenas 21 anos. Então são 2 jogadores que ainda tem muito pela frente, né, CH? Eu também penso e vou por essa linha, e é um ativo do clube, né? Então, desvalorizar não é o caminho. Eu acho que a diretoria tem que tratar de uma maneira especial. Não adianta forçar a escalação, não é isso que eu estou dizendo. Mas eles são garotos e ainda... Garotos não, né? Eles estão ainda numa idade que eles podem desenvolver um futebol melhor. Vai adquirindo experiência. Eles jogaram nos últimos tempos. O Ludwig um pouco mais. Mas o Eliel pouco, e precisa de rodagem para poder efetivamente pegar mais confiança, né? Eu não sei se vão ser laterais de verdade, né? Formados, com sucesso, a gente não sabe. É muito difícil, não é fácil. É uma posição muito carente também. Então, eu ainda teria cuidado com os 2. Eu acho que pior, eu acho um pouco forte. Mas eles necessariamente, definitivamente, eles precisam melhorar a performance do campo, né, das atuações. Mas, repito, para você ter um juízo de valores melhor, eles têm que jogar um pouco mais, e não é o caso por enquanto. Pois é, né? Eu sou capaz de mencionar aqui alguns laterais experientes que foram muito mal aí nessa passagem pelo Guarani, principalmente na lateral esquerda, né? Que foi aí, por muito tempo, um grande problema para o Guarani, mas nos últimos anos que o Guarani tem encontrado laterais mais regulares. Ô Tigrão, eu sei que você acompanha muito, mesmo com seus compromissos aí no dia a dia, você é maluco por futebol, assiste quase tudo. E ontem eu estava conversando hoje de manhã com o CH sobre o jogo ontem em Santo André e Novo Horizontino, né? Que é o jogo do ex do futebol campineiro. Só tinha ex-jogador de Guarani e Ponte Preta. Eu não sei se você acompanhou na íntegra ou os melhores momentos, mas o nosso Bogarim, torcedor do Guarani, de Sumaré, ele tá dizendo o seguinte, ó. Na minha opinião, com as atuações recentes do Jefferson Paulino, ele está no momento superior a Rafael Martins e Gabriel Mesquita, hein? Quem diria? Mas o ouvinte aqui está apontando que hoje o Paulino, Jefferson Paulino, Jé Paulino, tecnicamente falando, está acima de Rafael Martins e Gabriel Mesquita. O torcedor do Guarani teve muito problema, né, com o goleiro, e agora é que está tentando aí ver na figura do Kozlinski uma segurança maior, hein, Tigrão? O Jefferson Paulino, ele teve grandes momentos no Guarani, e você percebe que o Carpini, ele acaba reconhecendo isso, né? Porque observe, ele foi para a Inter e levou para lá o Jefferson Paulino. Agora ele está no Santo André. Quem é que é o goleiro do Santo André? JP. Então, é um reconhecimento. Alguém pode dizer, não, mas sabe, tem treinador que tem o jogador de confiança, que tem suas preferências pessoais. Mas eu acho que o Jefferson Paulino teve grandes momentos com a camisa do Guarani. E o que eu entendo? Que o que o tirou do Guarani, tirou a titularidade dele, fez com que o Guarani não renovasse o seu contrato, foi a questão da irregularidade, né? Então ele fazia uma partida, é uma espécie de Edinho, filho do Pelé. Fazia uma partida de Gilmar e fazia uma partida de Barbosinha. Esse que é o problema do Jefferson Paulino. Então tem um jogo que ele sai jogando com os pés, que é uma maravilha. É uma espécie de Rogério Ceni mais gordinho. Na época que o Rogério jogava. Hoje o Rogério está muito mais gordo que ele.
Então você é jogando, olha para um lado, toca para o outro e sai do gol com segurança. Daqui a pouco pega um puta de um frango. Então isso é que cansou a torcida do Guarani. E nesse aspecto, ele se parece um pouco aí com as opções que o Guarani tem hoje. Menos o Kozlinski, que me parece um goleiro mais completo, né? Mas o Gabriel Mesquita teve grandes momentos também. Então é isso, às vezes no futebol não adianta você ser Pelé um dia e Zoca no outro. Às vezes é melhor você ser um Coutinho em todos os jogos, que você acaba alcançando melhores resultados. Não sei se eu me fiz entender. Sim. Pelé é o melhor de todos, uma atuação que enche os olhos. Pois no outro dia o irmão do Pelé que tentou jogar bola e só dava de canela. E o Coutinho ia bem em todas, não era um Pelé, mas não era um Zoca. Às vezes essa é a receita, não sei se eu consegui passar aquilo que eu penso do Jefferson Paulino. Perfeito, daqui a pouco eu quero entrar inclusive na atmosfera do jogo, né, do Guarani e também da Ponte. Quero ouvir inclusive o Glega Zorzin, mas antes aqui, Carlos Batista tem um recado para os nossos ouvintes, pois não, Batistão? E agora eu quero falar da Cortag. Conheça o cortador Zap Titan da Cortag. É a dica de hoje, hein? Perfeito para quem procura praticidade e agilidade no trabalho. A linha de cortadores elétricos Zap Titan possui o motor mais potente da categoria. São 1.550 watts em um carro com um sistema articulado que permite realizar frisos com profundidades pré-determinadas, nichos e alojamento para caixas de tomada, além de cortes em chanfro com inclinação de 45 a 90 graus. Pode ser usada com cerâmico, porcelanato, mármore, granito e pedra natural com superfícies lisas, ásperas ou em relevo, com espessuras em até 50 milímetros para cortes retos e 40 milímetros para cortes a 45 graus. Além disso, possui um motor de 1.550 watts, proteção para o disco, sistema de refrigeração com reservatório de água e bomba d'água de alta vazão, barra de encosto regulável. Acompanha um disco de corte diamantado de 250 milímetros. Você encontra os produtos Cortag nas lojas físicas e online do setor de construção. Anote aí o site cortag.com.br. Visite também o Instagram, @CortagBrasil. Bandeirantes! Hoje tem jornada dupla na Bandeirantes, Ituano e Guarani, no Novelli Júnior, Ponte Preta e também Botafogo no Majestoso. Glega Zorzin também estará acompanhando hoje o jogo do Guarani. Sua grande expectativa, né, Glegra, para esse compromisso do Guarani hoje, tentando encontrar a sua segunda vitória consecutiva dentro do campeonato, Zorzin. Olha, Júlio, para falar do Guarani, né? O Guarani tem uma partida hoje muito difícil. O Guarani, apesar da vitória contra o Novo Horizontino, não apresentou um futebol convincente. A gente tem essa informação de que o Guarani poderá aí poupar alguns jogadores para essa partida contra o Ituano. Para ser bem sincero, eu nunca fui muito adepto a isso, nunca gostei. Eu acho que o jogador tem que estar focado 100% sempre na partida seguinte. E a partida seguinte do Guarani é o Ituano. A partida que o Guarani hoje precisa dos 3 pontos, a partida que o Guarani hoje precisa apresentar um bom futebol, até mesmo para se fortalecer ainda mais, para chegar no Clássico no próximo sábado, precisa de fazer um bom jogo. Agora, você ficar poupando, tem aí a possibilidade de poupar o Kozlinski, gente. O goleiro acabou de chegar, né? Um goleiro que estava há algum tempo sem jogar como titular, né? O Kozlinski, ele era reserva lá do Fernando Miguel, o goleiro titular do Atlético Goianiense, e ele não atuava com frequência. E agora que ele tem essa oportunidade, agora que ele tem a oportunidade de dar uma sequência de jogos, o goleiro precisa estar atuando, o goleiro precisa jogar, ritmo de jogo. Tem a questão do Rodrigo Andrade também, que a gente sabe que ele é meio esquentadão aí, que uma hora ou outra vai tomar um cartão, reclamação, matar uma jogada. Pô, é só o Daniel Paulista com muita inteligência, e o Daniel é um cara inteligente, é um cara que entende do futebol, e diga-se de passagem, foi um volante muito clássico, né, que jogou muita bola também, ele sabe como é que funciona. De você no próximo sábado, um jogo importante também, mas, claro, nós precisamos competir, nós precisamos jogar, nós precisamos ganhar o jogo.
mas dá sim para pedir um pouco mais de cautela, pedir para que o Kozlinski acelere um pouco mais, para que não faça cera, né? Esses pequenos detalhes conseguem proteger o jogador de tomar um cartão durante a partida. Assim, eu não sou a favor disso. Sou totalmente contra. Eu acho que se você tem reuniu condições físicas, reuniu condições táticas e está escalado, é um jogador importante, tem que estar atuando, tem que estar no jogo. Porque, como diz, né, os mesmos 3 pontos disputados hoje serão os mesmos 3 pontos disputados no sábado. Então não tem que ficar escolhendo, até porque o Guarani a gente sabe que não tem, assim, no elenco, peças de reposição à altura, para que mantenha um time competitivo, para que vá lá em Itu e possa fazer um grande jogo e conquistar uma boa vitória. Então eu sou totalmente contra isso e a gente sabe que vai ser um jogo muito duro, um jogo difícil, né? Os times montados aí pelo Mazzola Júnior são times competitivos, são times organizados, é um time que jogando lá no Novelli Júnior é um time muito forte, né, que tem um sistema defensivo muito sólido, que tem uma bola parada boa. Então são os pequenos detalhes que o Guarani tem que estar muito atento. O jogo é duro, o jogo é difícil, um confronto, mas na minha opinião o Guarani tem tudo para ir lá e arrancar aí um bom resultado. Qual seria o bom resultado? Claro e óbvio a vitória, mas o empate, na minha opinião, não seria um resultado ruim, viu, Júlio? Perfeito, Gleger, com certeza, né? O empate hoje, na verdade, é até discutível, né? Acho que o torcedor não aceitaria tanto empate assim, dependendo da atuação do Guarani, mas o Ituano complicou aí a vida de alguns times, hein? Primeiro tempo do Ituano contra o Santos, contra o Corinthians, por exemplo, foi um primeiro tempo muito chato, né? De um Ituano bem, inclusive contra o Corinthians, muita gente ficou preocupada. Contra o Santos faltou fôlego no segundo tempo. Então é um time que quando joga em casa, principalmente na primeira etapa, sempre produz muito perigo. E aí, Marcos Luiz, sua expectativa hoje para esse jogo do Guarani? Você acha que o torcedor aceitaria o empate como resultado bom por ser uma partida fora de casa, hein, Marquinhos? Não. Um abraço, Júlio, para você e para o amigo da Bandeirantes. Pelo que eu conheço do torcedor do Guarani, pelo resultado na última partida, pela necessidade de se somar pontos e tem o derby no final de semana, o torcedor quer a vitória. Respondendo seco e grosso a sua pergunta, Júlio. Em relação à montagem do time titular para hoje, será que vai emendar aí uma escalação parecida com a do sábado ou tem mudanças pela frente, Marquinhos? Ô, Júlio, pode ser que realmente o treinador opte por modificar o time, preservando alguns jogadores. Eu dei uma passada de olhos aqui no press kit, que a assessoria de imprensa acabou nos mandando, né? Porque sempre aparece alguma surpresa no press kit, né, Júlio? Sim. E no press kit não tem ninguém machucado, né? Apenas os 4 que estão pendurados. Quer dizer, opções o treinador tem de sobra. E aí, o próprio press kit nos responde a pergunta, Júlio, num primeiro momento, que a ausência do Eduardo Persson na última rodada não tem nada a ver com contusão, porque o nome dele não aparece agora como jogador vetado, né, Júlio? Então, mas na última rodada também não, né? Não, na última rodada também não. Pois é, o mistério de Eduardo Persson. Como dizia a dona Milu, que o CH conhece bem. Dona quem? Milu. Dona Milu. Dona Milu tinha lá no Rock Santeiro, né? Mistérios da meia-noite, Aí tinha uma caixinha lá, ela guardava um negócio bem sigiloso. Meia-noite é tarde pra caramba pra ter mistério, hein? Se chega meia-noite, assim, às vezes você tá meio dopado pelo sono, você pergunta os segredos, eu conto, entendeu? Mas depende do sereno, né, Júlio? Depende da quantidade do sereno, né? Você entendeu, né? Depende mesmo. E aí, CH, o empate hoje dá pra considerar um bom resultado ou o Guarani precisa ter uma postura mais agressiva para tentar? Claro que tentar a vitória todo time vai tentar, né? Ninguém joga para empatar. Mas às vezes as circunstâncias nos apresentam situações diferentes. O Ituano tem complicado, mesmo quando perde, o Ituano sempre complica os jogos e é uma característica até dos times do Mazzola, né, CH? Sim, tudo isso que você colocou é verdade. Eu acho um jogo bem pesado, né? Mas existe aquele dito popular, né, que determina o seguinte: existe o ideal e o possível. Então, é o seguinte, se não for possível vencer, que é o ideal, trata de trazer um empate que não é tão ruim assim. Mas do jeito que está embolado o campeonato, na parte de baixo principalmente,
Não dá para desprezar nenhum ponto, não. Né? O ideal é vencer o jogo, porque o Guarani perdeu partida, principalmente contra o Botafogo dentro de casa. Ele tem que recuperar, teoricamente, fora de casa, esses pontos. Mas não dá para desprezar o empate, não. Não é jogar para empatar, mas não dá para desprezar um empate fora de casa, não. E aí, Tigrão, quero a sua opinião também sobre esse tema. Dá para pensar hoje no resultado como bom, como positivo? Ou Guarani empatando ou perdendo, a gente coloca tudo na mesma moeda de tropeço hoje? Não, é bem diferente, Júlio. É bem diferente. O empate lá é bom, né? Não é ótimo. Perder é muito ruim. Mas o empate, pela necessidade que também tem o Ituano de vencer, é bom negócio. É bom negócio, não é ruim não. Chega com moral no derby, chega com 8 pontos. Vai ter aí pela frente mais 6 jogos, né? Contando com o derby. Mais 6 não, né? Mais 5. Que hoje já é 7ª rodada, né? Então vai ter mais 5 jogos para fazer aí mais 5 pontos, se fizer um hoje. Pensando no primeiro objetivo. Pensando em classificação não é bom não. Pensando em passar para as quartas de final. Mas tanto para o Guarani como para a Ponte, hoje, eu acho que para todo mundo aí do interior, fora o Bragantino, o Santos eu não considero no interior, eu considero o litoral, apesar de ser tecnicamente, geograficamente, geopoliticamente, ser interior, mas o Santos é litoral, o Santos é grandão. Então, do interior, eu acho que todo mundo que está no campeonato aí, mas o Mirassol já disparou, tudo bem, mas não chegou lá ainda. Todo mundo corre risco. Então, todo mundo deve procurar como primeiro objetivo a permanência. E pensando em permanência, 1 ponto lá não é de todo ruim. E o sarrafo subiu? Subiu. A régua está posicionada mais acima? Está. No que tange a rebaixamento, onde a gente fazia uma conta de 12 a 13, talvez não dê. Mas não nos esqueçamos que daqui para frente vai começar a ter confronto direto todo dia. E esse confronto direto, se der empate e breca os dois, estou falando do confronto direto de quem está mais embaixo. Imagine, por exemplo, que Guarani e Ponte sofram derrotas hoje. Ó, vou bater aqui, ó. Tá aqui, ó. Vou pôr o microfone. Ó. Deu pra ouvir. A madeira, tá? Deu pra ouvir. Essa madeira aí é boa, hein? Deu pra ouvir? Deu pra ouvir. Essa madeira tem um pouquinho de cupim. Tá com um negócio meio oco aí, normal assim, Tigrão? Acho que tá com cupim, viu? Não tem cupim, não. Isso aqui é uma placa... É uma placa de MDF. Essa placa de MDF ela é feita de uma maneira tecnológica diferente. Ela não é madeira maciça, ela tem um laminado por cima. Tigrão também é cultura madeireira. Aê! Ela tem um laminado por cima e por dentro ela é feita de pó, de flocos, com adesivo. Então mas aí não é só cultura, né, que precisa. Aí, essa placa que você, quando manda fazer um armário embutido, um móvel planejado na sua casa, é o que é usado hoje. Por isso que ela bate meio choco assim, mas tá boazinha, não tem cupim não, até porque isso aqui é laminado. E o cupim, se comer alguma coisa disso daqui, ele morre na hora, porque tem adesivo no meio dessa espécie de serragem que faz uma espécie assim de bolacha e aí ela é revestida. Esse é o MDF, que inclusive é usado também para piso laminado, né? Piso laminado. Então, uma pequena explanação aí a respeito da cultura de madeira industrializada do Tigrão, porque Tigrão também é cultura na construção civil. Aê! Onde é que eu tava mesmo? Hoje... eu tava falando da... Tigrão, hoje Cobrão... Imagine que os dois, antes de eu bater aqui na madeira, sofram derrotas hoje. Já é um confronto direto de rebaixamento derby. Se os dois vencerem, é um confronto direto por classificação. E se os dois empatarem, o empate deve ser o resultado mais apostado no derby também, porque aí eles iriam a 9 e se aproximariam muito do primeiro objetivo. Então, por isso que eu acho, sem te enrolar mais, até porque o programa é curto hoje, e o Rolando Lero hoje não está na escolinha do professor Raimundo, eu quero dizer para você que não é ruim não, Júlio, não é ruim não. Perfeito. Mas não é cedo para falar de rebaixamento, não? Se tivesse que cobrir o Novo Horizontino, eu estaria falando disso, hein? Mas acho que você cita pela questão da pontuação, né?
Hoje, o corte ainda está em 12 pontos. Se os times chegarem a 12 pontos, aí já fica numa situação mais tranquila. Mas ontem a gente estava conversando aqui na Rádio Bandeirantes, o corte não subiu, Júlio, para 14 pontos? Então, baseado em que, né? Subiu para 14 pontos? Porque ontem... hoje, se a gente pegar o aproveitamento do último, do primeiro time na zona de rebaixamento, é 33%. Certo. 33% de 36, 12 pontos. 12. Então, não, você está correto. Então permanece em 12, né? Isso. Na matemática, né? Oficialmente falando, matematicamente falando. Não é meu forte a matemática. Mas aí a conta de corte a gente faz em cima disso. O que foi, Gelson? O que é mais alto o corte? O Gelson tá falando que o corte é mais alto. Então, Gelson Cardoso falou amém. Já a gente entra no assunto Ponte Preta. Quero ouvir os comentaristas também sobre as projeções para Ponte Botafogo. Mas antes, tem um recado aqui do Batistão. Aroma das Ervas tem uma linha completa de misturas e temperos harmoniosamente equilibrados, oferecendo mais praticidade e um máximo de sabor às suas receitas. Conheça as variedades de produtos, temperos prontos, especiais para carnes, aves e peixes, ideais para o preparo de pratos do dia a dia, dando sofisticação às suas receitas. Aroma das Ervas também possui uma linha de temperos sem sal e tem combinações incríveis para satisfazer os paladares mais exigentes. Ideal para quem busca uma alimentação saudável. Aroma das Ervas, misturas e temperos requintados. Está presente nos melhores supermercados e hortifrutis de Campinas e toda a região. Quando for comprar temperos, dá uma olhada lá na gôndola. Olhe, veja a marca. Se for Aroma das Ervas, pode levar. Essa é a boa. aromadeservas.com.br. Acesse e saiba mais. E atenção, hein? Experimente e surpreenda-se saboreando o nosso chimichurri. 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 Aí, Tigrão, beleza, hein? Limpou direitinho a garganta, está com a voz perfeita aqui, falando chimichurri. E chimichurri é da Aroma das Ervas. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Oferecimento Alemão Autopeças. Confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Acessórios e peças para o seu veículo. Avenida Baden-Powell 860, Nova Europa, Campinas. Na Cor Bela Tintas você encontra coral proteção sol e chuva. Atendimento e qualidade só tem ela. Cor Bela. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram, @CortagBrasil. Atenção, torcedor bugrino! Vamos apoiar o Guarani nas arquibancadas. Seja também sócio campeão. Ganhe descontos em rede de parceiros e participe dos eventos do Bugrão. Chute do intervalo, flecha verde, camarote sócio campeão, Bugretur e muito mais. Pague em dia o sócio campeão e aproveite todos os benefícios. Dia 23 de fevereiro tem sorteio de 5 camisas oficiais, mais 5 bolas autografadas. Acesse sociocampeão.com.br. WhatsApp 19 974 17 8000. A Cortag, com quase 3 décadas de atividade, conquistou a liderança de mercado no segmento de cortadores manuais para pisos cerâmicos, porcelanatos, azulejos e pedras naturais. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios com a mais completa linha e soluções para o corte e assentamento de pisos e porcelanatos de grandes formatos. A Cortag conta com uma equipe de vendas com cobertura nacional, que possibilita um atendimento ágil e personalizado. Acesse cortag.com.br. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. O melhor pós-jogo do rádio. Os resultados, análises dos comentaristas e entrevistas. Jogo aberto da Rádio Bandeirantes. Oferecimento Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. Tem
Tem de tudo para você pelo melhor preço. É muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças. Há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Na Corbella Tintas você encontra a linha Alabastini. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbella. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram, @CortagBrasil. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Oferecimento Alemão Autopeças. Confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Acessórios e peças para o seu veículo. Avenida Baden-Powell 860, Nova Europa, Campinas. Na Corbella Tintas você encontra coral proteção sol e chuva. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbella. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram, @CortagBrasil. Júlio Nascimento. Muito bem, agora são 5 horas e 36 minutos. Hoje também estaremos acompanhando o jogo da Ponte contra a equipe do Botafogo, no Moisés Lucarelli. Jogo importante para a Ponte buscar aí a reabilitação depois da derrota contra o São Paulo no último domingo. Quero ouvir Gleger Zorzin. Ponte Preta em pauta. Kleina também buscando, né, Gleger, uma situação de maior estabilidade para a sequência do campeonato, né? Fala, Júlio Nascimento, um abraço para você, um abraço para o amigo ligado na Bandeirantes. Para falar da Macaca, que tem um jogo importantíssimo hoje, jogando dentro de casa. A Ponte, que ainda, na minha opinião, na minha modesta opinião, diga-se de passagem, não encontrou ainda a forma ideal de jogo, né? A escalação ideal para o campeonato. O Gilson está tendo muitos problemas aí de escalação. A gente percebe um time que demonstra o que demonstrou lá contra a Ferroviária, depois vem com uma estratégia de jogo contra o São Paulo totalmente equivocada, na minha opinião. É um time que precisa manter aí uma regularidade dentro da competição. Tá aí hoje um dia importante para isso. Vai enfrentar uma equipe que, mesmo estando com a mesma pontuação na tabela, é um time que tem tido bons resultados jogando fora de casa. Então a Ponte tem que estar muito atenta. É claro e óbvio que com uma estratégia definida, porém com alternativas de jogo, né? O Gilson, nas últimas partidas, não conseguiu executar isso. E isso é muito importante, principalmente em um campeonato tão disputado e tão competitivo como é o Campeonato Paulista. E o curto, né? Ou seja, você precisa ajustar o seu time, organizar o seu time em apenas 12 jogos. É muito curto o espaço de tempo. E não dá tempo de treinar, né? Então eu acho que, na minha opinião, o Gilson precisa ter, para a partida de hoje, tá? Independente da escalação, independente daqueles jogadores que forem relacionados, o Gilson precisa de uma estratégia bem definida e um time competitivo para esta noite de hoje. A expectativa é de um bom jogo e que a Ponte consiga um bom resultado. Pois é, né? Aliás, uma grande expectativa para saber também, né, Tigrão? Você estará acompanhando o jogo comigo, da Ponte contra o Botafogo, para saber se o Kleina vai mudar mais uma vez a formação, se ele vai dar sequência aí a esse esquema com 3 zagueiros, né, de ofício, mas de repente mexendo aí no posicionamento. O que é que você espera em relação à postura tática da Ponte no jogo hoje contra o Botafogo? De Leandro Zago, hein, Valdemir Gomes? Conhece muito bem a estrutura da Ponte Preta. Sim, conhece muito bem, desenvolveu um belo trabalho na base aí, inclusive no Sub-20, e vem fazendo um bom trabalho no Botafogo. Talvez não tenha até recebido as oportunidades que deveria ter recebido na Ponte, ele que também teve uma passagem muito importante no Atlético Mineiro. Ô Júlio, se a Ponte tivesse, por exemplo, o Pedro Júnior em condições de jogar... Pedro Júnior não, perdão. O menino lá do Atlético Paranaense, João Pedro em condições de jogar 90 minutos, né? Eu já diria que não daria para entrar com os 3 zagueiros. Não daria para entrar com os 3 zagueiros. Por exemplo, outro exemplo. Se a Ponte tivesse o Ribamar.
Ó, Ribamar afinou, botaram ele lá numa máquina lá que faz perder peso, e o Ribamar hoje aguenta os 90 minutos. São duas opções importantíssimas, que inclusive deram muita qualidade ofensiva para o time lá em Araraquara. Eu diria a você que levaram o time à vitória, sobretudo o Ribamar, que começou a sofrer falta, começou a prender a bola na frente e inclusive fez o gol da virada. Mas eu não sei, eu não tenho essa informação. É muito pouco tempo entre domingo e quarta-feira para imaginarmos, com esse calor todo que está fazendo aí, que os jogadores treinaram, não dá. E deu folga segunda, representa a terça, concentra e joga a quarta. Só se treinar no tatame, em cima da cama lá do hotel, né? Chega lá, ao invés de dormir, fica lá pulando corda em cima da cama para perder peso e ganhar forma física. Porque nós sabemos que é inviável, porque vai estourar alguma outra coisa. Então, a questão dos 3 zagueiros para jogar em casa, eu acho que é muita coisa hoje. No caso, hoje é muita coisa. Até porque a postura da Ponte contra o São Paulo foi muito defensiva. Então, ele soltaria o Léo Santos um pouco para fazer algo parecido com aquilo que ele fez contra a Ferroviária no primeiro tempo, fazendo uma espécie de primeiro volante, liberando um pouco o Leonaldi. É difícil. Nós vamos ter que esperar aí. Agora, com certeza, ele poderia fazer um 4-3-3 com 2 volantes, João Pedro fechando o terceiro homem de meio campo, com Ribamar, com o Pedro Júnior e com o Luca. Mas é que o Ribamar e o João Pedro, se ele colocar de início, ele vai queimar uma substituição até o finalzinho do primeiro tempo, ou no máximo no intervalo. Aí resta a dúvida. É melhor usar algo que teoricamente é melhor no começo para já resolver o jogo? Ou é melhor segurar um pouco a onda e depois lançar mão do futebol desses caras? Contra o São Paulo ele fez isso. Ele pôs o Ribamar com o time ganhando. E aí sofreu empate. E aí sofreu a virada. Então veja você como que é complicado. Mas eu acho que 3 zagueiros e 2 volantes, 3 zagueiros e 3 volantes, para hoje é muita coisa. Eu estudaria a possibilidade de mexer no meio, de ter alguém com um pouco mais de toque de bola. Não sei se o Matheus Jesus talvez não possa aparecer por aí, ou mesmo esse menino João Pedro, e jogar com 2 zagueiros só, né? E aí com 2 à frente, quem sabe guardando o Ribamar, mas igual contra o São Paulo eu não escalaria. Porque, mas ganhou até 41 do segundo tempo de um grande. Mas ganhou, Deus sabe como. Dando pinta de que a qualquer momento iria sofrer a virada, e a gente até previa isso ainda com o placar em 1-0 para a Ponte. E acabou sofrendo lamentavelmente. Então eu não usaria aquele expediente contra o Botafogo, não. Eu tentaria entrar um pouco mais agressivo, um pouco mais ofensivo, para tentar, obviamente, não dar muito campo para o Botafogo, subindo um pouquinho a marcação e tentando resolver o jogo no primeiro tempo, perdão. E aí, se necessário, dependendo do condicionamento atlético do time, aí, quem sabe, dar uma fechada na casinha para garantir. Mas de começo eu não faria a mesma formação de jeito nenhum. E você, CH, quero ouvi-lo sobre essas possibilidades, né? Que o Kleina hoje já teremos a confirmação da escalação da Ponte, mas existe a possibilidade aí de manutenção ou de até mudanças para enfrentar o Botafogo hoje no Majestoso. É um verdadeiro globo da morte, né, esse time da Ponte. Tem jogo que o treinador escala um cara para começar a partida, na outra partida um cara não vai nem para o banco. Eu falo globo da morte porque é uma aventura por partida, né? A gente não sabe o estado físico dos jogadores, quem ele pode contar. Um jogo o cara joga, no outro jogo está com dor muscular, tudo isso por causa da preparação, e não está aqui registrado nenhum tipo de desculpa pelo péssimo futebol apresentado. A Ponte vai ter que se virar hoje e ganhar o jogo. Eu só quero alertar o seguinte, né? Do outro lado tem um time dirigido por um cara que eu, por exemplo, respeito muito, um cara estudioso do futebol. Só que ele não tem um super time na mão. Ele tem deficiências lá, como a Ponte tem de cá, né? Só que ele conhece o futebol e conhece a Ponte como ninguém, né? Isso é garantia de ganhar o jogo aqui? Não, não é.
Mas o time do Botafogo marca muito bem e joga muito forte no contra-ataque. Eu acho que o Gilson já se preparou para isso, né? É um jogo que pode ser decidido na bola parada. As partidas que o Botafogo teve dificuldade passam pela bola parada também. Talvez a Ponte se aproveite disso. É um prognóstico que eu não consigo dar. Eu não consigo falar o que vai acontecer na partida, porque a Ponte, a exemplo do Botafogo, tem apresentado muita irregularidade. Não tem alicerce de apresentação. Não é um time ainda que a gente olha, dos 11 que estão começando, dá para discutir uns 2, 3, não. Dos 11 que ele está colocando em campo desde a primeira rodada, você discute 8, 9, né? Não tem uma unanimidade porque ele não tem um time pronto na mão, por uma série de aspectos, né? Má montagem, escolhas equivocadas, preparo físico, falta de pré-temporada, e assim deve ser, espero que não, até o final dessa primeira fase. Espero que a Ponte faça o mais rápido possível o número de pontos para não sofrer, porque se deixar para as 2 últimas rodadas, pelo equilíbrio do campeonato, pode ser que a coisa se complique. Eu não desejo isso. Eu desejo, e vem aí a minha esperança e meu pedido para a torcida da Ponte. A esperança sempre está renovada, de boas coisas, que o time ganhe o jogo. A torcida precisa ir para campo, incentivar o time e ter paciência com o time. Porque agora a Ponte precisa fazer pontos, que é o que interessa. Eu não sei, a apresentação, tomara seja boa, mas eu não aposto minhas fichas, não. É um jogo que eu tenho muita preocupação, porque quem conhece, eu acho que a maioria já conhece, tem muito jogador experiente no grupo. Semana de derby é uma semana de muita tensão. E o Gilson conhece bem o peso do derby. Eu sei que ainda falta a partida de hoje, mas na semana já o cinto aperta. Então eu sei que ele está preocupado, e tem que ficar preocupado mesmo, porque o time dele não consegue jogar, ele não consegue achar um caminho, ele está tentando de tudo, né? Faz parte do trabalho dele, e essa proximidade do derby preocupa muito, para os dois lados, né? Mas como ele tem muita coisa para fazer, muito trabalho para ser executado, eu não queria estar na pele dele, não. Ele acreditou em alguns atletas e os caras não dão resposta dentro do campo. Eu lamento muito, e tomara, repito, que hoje seja tudo diferente e a Ponte consiga pelo menos vencer o jogo. Porque daí chega lá no derby e a coisa não é que é mais tranquila, mas pelo menos, e torço para os dois, né? Eu quero que hoje nós tenhamos 6 pontos, né? Esse é o desejo, mas não vai ser fácil, Júlio. Você sabe disso. Pois é, né? Aliás, a gente vai falar sobre Kleiner e também sobre Daniel Paulista, né? Os dois técnicos que ainda não conquistaram 100% a torcida. Nem sei se é possível, né? Um técnico conquistar a torcida. Geralmente sempre vai ter uma ala mais crítica, igual o Palmeiras lá com o Abel Ferreira. Abel Ferreira, 7 finais em 2 anos, e ele não é unanimidade no Palmeiras, né? Sim, por incrível que pareça. É impressionante, né? Então sempre tem uma ala da torcida que é mais crítica aos trabalhos e tem os seus argumentos para isso. Quero, inclusive, daqui a pouco ouvir os ouvintes, as primeiras participações aqui no nosso Fala Galera. Agora são 5 horas e 48 minutos. Você gosta de pastel de feira? É uma delícia, não é mesmo? Pastel quentinho, saboroso, frito na hora, massa crocante. Fala a verdade, é tudo de bom. Mas não é qualquer pastel que é saboroso não, viu? Peça pastel pelo nome. Pastel tem nome. Pastel é Irra. Irra. I-H-A. Pastel Irra. O tradicional pastel de Campinas. Desde 1977, produzindo os melhores pastéis. Tem de carne, queijo, palmito e uma enorme variedade de sabores com recheio farto e tempero delicioso. Você encontra os pastéis Irra nas principais feiras de Campinas e toda a região. Nas feiras diurnas e também nas deliciosas feiras noturnas. Vem pra feira comer pastel. Pastéis Irra, o melhor pastel do Brasil.
Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Oferecimento Alemão Autopeças. Confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Acessórios e peças para o seu veículo. Avenida Baden-Powell 860, Nova Europa, Campinas. Na Corbella Tintas você encontra coral proteção sol e chuva. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbella. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram, @CortagBrasil. Alemão Autopeças. Confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Grande variedade de acessórios, peças e marcas para o seu veículo. Pastilha, disco, fluidos, óleo, filtros, correias, tensores, cabos, velas, embreagens, baterias, faróis, lanternas, retrovisores, para-choques, palhetas, calotas, lâmpadas e muito mais. Avenida Baden-Powell, 860, Nova Europa, Campinas. Pede que o Alemão entrega. Chama no WhatsApp 19 98808 4141. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbella. Aproveite a linha Coral Decor Efeitos Especiais. O Velvete tem fórmula com micropérolas. A opção mármore com cores mais vivas. E o cimento queimado para espaços modernos e despojados. Corbella Tintas. São mais de 40 lojas para atender você. Procurou? Achou fácil. Se preferir, compre pelo Zap 3307-4179 ou no site corbelatintas.com.br. Corbella com 2 L's. Corbella. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que o seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Ponte Pretano, queremos todos no Moisés Lucarelli. E a promoção continua. Adquira o Ponte Pass e garanta os próximos 3 jogos da Macaca no Majestoso com 50% de desconto. Acesse pontepreta.futebolcard.com ou app da Futebol Card e faça sua adesão. Ponte Pass, para curtir e economizar com os jogos da Macaca. Sócios TC10 continuam com seus benefícios e vantagens exclusivas. Conheça os planos. Lugar de torcedor Ponte Pretano é na arquibancada. Com você, a Macaca é mais forte. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Oferecimento Alemão Autopeças. Confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Acessórios e peças para o seu veículo. Avenida Baden-Powell 860, Nova Europa, Campinas. Na Corbella Tintas você encontra coral proteção sol e chuva. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbella. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram, @CortagBrasil. E o recado agora é da Angel Tour. Vai viajar a passeio ou a trabalho dentro ou fora do Brasil? Necessita de um carro para o seu dia a dia? A Angel Tour é a melhor opção para você. É referência em Campinas e toda a nossa região. Há mais de 20 anos no mercado, oferecendo solidez e um alto padrão de atendimento e plantão 24 horas. Tem equipe treinada e qualificada para atender e superar suas expectativas. E também a de sua empresa. Passagens aéreas com desconto. Hospedagem em qualquer lugar do mundo, seguro viagem e aluguel de carro por dia, por mês, por ano ou então para frotas. O que você desejar em qualquer lugar do Brasil, a Angel Tour está preparada, tem estrutura para atendê-lo. Alugue seu carro com diárias a partir de R$ 62. Faça contato, faça a cotação pelo WhatsApp, anote aí, 95321 5444 95321 5444 ou então acesse o site angeltour.com.br.
Ou então tem o telefone fixo também, sempre DDD 19. O telefone 2512-3333. 2512-3333. E só para lembrar que a Angel Tour tem lojas para aluguel de carro em todo o Brasil, em especial aqui na região, né? Tem Campinas, Americana. Aliás, lá em Americana, conheci a loja e o gerente lá é o Ivael, parceiraço Ivael. Tem também em Limeira, Piracicaba, Valinhos, Indaiatuba, Jundiaí. Tem em São Paulo, tem em Bragança Paulista, Mogi Guaçu e em todo o interior do estado de São Paulo. Vários jogadores de futebol, treinadores, dirigentes fazem o aluguel de carro com a Angel Tour. Seja você também um cliente Angel Tour. Bandeirantes! Muito bem, 5 horas e 55 minutos. Vamos aqui com as primeiras participações de áudio dos nossos ouvintes. Vamos lá. Boa tarde, pessoal. Aqui é Guto Pereira de Nova York. Fala, Guto. Eu não sei se eu ouvi bem, mas estão falando que o Guarani vai poupar jogador hoje para jogar contra a Ponte Preta no sábado. É brincadeira, né? Não, vai não. Estamos falando de quem? Neymar, Ronaldo, Messi. É tudo jogador meia boca. Tem que jogar. Tem que ganhar hoje e ganhar sábado. E eu sou ponte pretano. A Ponte tem que ganhar hoje, tem que ganhar sábado. É só esse futebol de Campinas mesmo, viu? Uma coisa de louco. Abraços a todos, boa noite, obrigado. Calma aí. Ô, Guto, eu não entendi o comentário do Guto. Ele é ponte pretano, aliás, de Nova York. Uma das minhas cidades favoritas, inclusive sou torcedor dos times de Nova York, nos esportes americanos, Giants, Knicks e Yankees. Mas o Guarani tem que ganhar hoje, sábado? Calma aí, ficou confuso isso aí, Guto. Eu acho que ele quis dizer que os dois times precisam ganhar hoje, sábado, né? Acho que mais ou menos isso. E que ninguém tem que poupar. Acho que foi essa mensagem que o Guto quis passar. Agora, algum dos times está pensando em poupar, Lupe? No caso da Ponte, a Ponte está cogitando aí poupar algum jogador para hoje contra o Botafogo? Boa tarde. Boa tarde, Júlio. Um abraço para você, para todos que acompanham a programação esportiva na Rádio Bandeirantes. Nem tem por que poupar, né? Porque a situação da Ponte não é uma situação muito confortável na tabela. Está bem próxima ali da zona de rebaixamento na classificação geral, precisa vencer para entrar na zona de classificação do seu grupo. Então a Ponte ela só pensa em vencer o Botafogo hoje. Eles pensam jogo a jogo, vencer o Botafogo hoje e no sábado também querem conquistar a vitória no clássico contra o Guarani, até porque se vencer hoje e vencer sábado, chega a 13, né? Você me confirma aí a pontuação, ela tem 7 hoje, vai a 10, com mais 3 se vencer no sábado, 13. Já é uma pontuação, entre aspas, confortável em relação a rebaixamento. Então, por isso, a Ponte não deve poupar ninguém hoje contra o Botafogo. Deixa eu ver se saiu a escalação. Não, ainda não é escalação, é assuntos particulares. E no caso do Guarani, Marquinhos, alguma chance de poupar algum jogador ou força máxima projetada para hoje? Ah, Júlio, quer dizer, assim, daquilo que a gente observou ou daquilo que a gente recebeu... Errado, porque não se comparam as campanhas. Nada a ver, parece um nivelamento por baixo sem sentido. Ah, porque a torcida fala, tem base, tem pesquisa sobre isso. Bom, Gilberto, eu vou apresentar então 3 pontos para você, tá? Primeiro ponto, ninguém tá comparando Kleina e Daniel Paulista. Em nenhum momento, não sei se você estava ouvindo a Bandeirantes ou outra rádio, mas aqui em nenhum momento a gente comparou Kleina com Daniel Paulista. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, em relação às campanhas, Guarani e Ponte Preta têm exatamente a mesma pontuação no campeonato. 7 pontos. Não abrimos ainda aqui pautas sobre quem está jogando melhor, quem que chega melhor em derby, se algum time chega numa situação melhor, muito pelo contrário. Existe até uma preocupação em relação ao nível técnico que vai ser o derby, justamente pelas oscilações apresentadas até o momento pelas equipes, né? Os dois times, em 6 partidas, somaram 7 pontos, porque venceram 2 vezes, empataram 1 vez e perderam 3 vezes. Então, os dois times oscilaram durante o campeonato. E o terceiro ponto é que sim, cara, a torcida falou. No caso da torcida do Guarani, a gente coloca aqui, reproduz mensagens de áudio, a gente lê os textos. Mesmo na vitória contra o Novo Horizontino, parte da torcida do Guarani
criticou o Daniel Paulista, assim como parte da torcida do Guarani, na minha opinião, até nos últimos dias, maioria, defende maior tempo de trabalho para ele. Mas sim, a torcida falou. Então, 3 pontos já que você pediu base, eu apresentei aqui para você 3 pontos aqui para responder o teu comentário. Mas obrigado pela participação aqui no nosso WhatsApp. Mais um ouvinte falando. Boa noite a todos da Band aí, tudo bom a todos? Especial uma pergunta pro meu amigo Tigrão. Alô, Tigrão. Tigrão, a linha, Jaime que tá falando aqui de São Bernardo, a linha de corte pro rebaixamento subiu. Deve subir. Desculpa, teoricamente deve subir. Mas qual linha você acha que o time, quantos pontos vai estar condenado para subir para a Série A2 do ano que vem? Tigrão, um grande abraço para vocês, a Batista, todos aí da Band. Fique com Deus, uma ótima noite. Valeu! Um abraço para você, Jaime, para todos aí do São Bernardo, para todos aí do Café Canecão também. Eu queria dizer o seguinte, vejam, subiu sim o sarrafo, viu, Jaime? A gente aqui está trabalhando com 12, mas eu acho que o mínimo, para não ter risco nenhum e para não ter que ficar fazendo muita coisa, 13 pontos. Eu acho que com 13 pontos não cai ninguém, por aquilo que eu disse agora há pouco. Veja, a Ponte tem 7, o Guarani tem 7, em 6 rodadas. A Inter de Limeira tem 6, e a Inter está na zona de rebaixamento. Então, até agora, está muito apertado e o sarrafo subiu. Mas daqui para frente nós vamos começar a ter confronto direto. E quando empata, ficam os dois travados. E quando um ganha, esse dispara um pouco e o outro fica acorrentado às últimas colocações. Então, eu trabalho objetivamente com 13 pontos. Mais um ouvinte falando. Júlio, boa tarde. É o Alessandro Giovanelli. Bugrino, da pele até o osso. Julião, eu sou fã do Gleger, cara, pra caramba, mas eu acho que ele foi muito infeliz nesse comentário que ele falou agora há pouco, que os mesmos 3 pontos de hoje são os mesmos de sábado. Eu não concordo. Uma vitória no derby é diferente, é espetacular, é outra história. Eu não concordo com ele, tá? Abraços. Maravilha, né? Esse é o espaço democrático, né? Sempre com a possibilidade de discordar ou concordar, né? Tem torcedor que de fato valoriza, né, CH, o derby, assim como um campeonato à parte mesmo, né? Mas eu acho que em relação à pontuação da tabela, de fato, se você ganha o derby, você não ganha 3 pontos à parte, você ganha 3 pontos dentro de 36 possíveis do mesmo campeonato. Eu sou daqueles que faz coro com o que disse o Gleger. Para mim, eu também falo a mesma coisa. Tenho falado isso toda vez que sou perguntado. Os 3 pontos de hoje valem os mesmos 3 pontos do final de semana. Para a torcida é muito importante. Para a história, para o confronto, mas para os jogadores momentâneos, os jogadores que estão hoje na Ponte e hoje no Guarani, eu não sei se uma partida tem diferença da outra, não. De qualquer maneira, é uma questão de pensamento, de ponto de vista. Eu respeito o que disse o torcedor, mas eu tô com o Gleger nessa. Muito bem, mais um ouvinte. Sou integrante aí da mesa da Bandeirantes aí, eu escuto vocês todos os dias, sou ponte pretano, moro em Campinas, me chamo César. Sobre o Creyna, eu acho que ele não tem muita culpa no que está acontecendo. Uma que ele não tem jogador, né? Ele está tentando fazer o time jogar com o que ele tem em mãos. Então não adianta a torcida querer brigar, falar. O problema é que não tem jogador. E os jogadores que estão vindo, tá vindo desse jeito aí que eles estão contratando, né? Cansado. Fora de forma, né? Abraço, um bom final de programa para vocês. Opa, obrigado, valeu. Bom, daqui a pouco as escalações, os 2 times estão escalados, Guarani e Ponte Preta, para os jogos das 7 horas. Mas antes o Batistão tem um recado aqui para os nossos ouvintes. Fala aí, CB. Bem, e agora aqui na Rádio Bandeirantes eu quero conversar com vocês sobre a Acessórios 3 Vias. A Acessórios 3 Vias é loja conceituada e especializada em peças e acessórios para caminhões e picapes.
está no mercado há mais de 47 anos, oferecendo aos clientes a qualidade da marca Três Vias. Serviço qualificado, produtos de qualidade, as melhores marcas e diversas opções, parceria com os maiores fabricantes do Brasil para garantir os melhores preços e toda a assistência para deixar o seu caminhão, picape ou a sua frota em dia para rodar com toda a segurança. São mais de 15 mil itens em peças e acessórios à pronta entrega. Confira preços e condições de pagamento exclusivos para você que é cliente da Acessórios Três Vias. Acesse o site acessorios3vias.com.br e se não encontrar, caso você não encontre algum produto no site, mande uma mensagem de WhatsApp, é 97403-2077. Anotou? 97403-2077. Confira também na loja, na Rua Batista Raf 53, Aparecidinha, Campinas. Ou então ligue 3782-6060. 3782-6060. Acessórios Três Vias. Muito bem, vamos lá, as escalações, né? Guarani e Ponte Preta definidos para os jogos. Guarani joga contra o Ituano, a Ponte Preta joga contra o Botafogo. Marcos Luiz, como é que vai o Bugre hoje contra o Galo, hein? Força máxima. Força máxima. Força máxima e vai um jogador com a camisa 100. Pra loucura de a audiência não é fácil não, hein, Júlio? Pra loucura de Tigrão. Vai ter homenagem, então, para o Bruno Silva. Ó, Kozlinski 30, 13 Diogo Matheus, Hernando 14, Ronaldo Alves 22, 16 para Matheus Pereira, 100 Bruno Silva, 23 Índio, 32 Rodrigo Andrade, 10 Giovanni Augusto, 7 Júlio César e 11 para Lucão do Break, Júlio. Perfeitão, Guarani com força máxima. Daniel Paulista coloca o que tem de melhor à disposição para enfrentar o Ituano na concepção dele, né? Repete a escalação do jogo de sábado. Tem o Ituano aí, o Galo preparado, Marquinhos? Tenho sim, Júlio, definido, inclusive, né, pelo Mazola, para a partida desta noite. Então vai ter o Pegorari, que a gente conhece muito bem, 1. O Pacheco, lateral pela direita, 2. O Léo Santos, que é zagueiro, 3. O Kleberson, que é o outro zagueiro, número 4. E tem aqui o lateral esquerdo, que é o Mário Sérgio, meia dúzia. O volante Rafael Pereira vai com a número 5 e é o capitão do time. Caio, número 7. Lucas Pereira, número 8. E tem também o 10, que é o Gerson Magrão, que a gente conhece muito bem. E os dois atacantes, o Rafael Elias com a número 9 e o Neto Berola com a número 11. Perfeito, vamos agora para as escalações de Ponte Botafogo. Macaca vai com força máxima para enfrentar o Pantera, Lupe? Força máxima para o duelo contra o Botafogo. Gilson Klein escala a Ponte Preta com 1 Igor Vinhas no gol. Pelo lado direito, 25 Kevin. Na zaga, 3 Thiago Lopes, 4 Fabrício e 14 Léo Santos. E do lado esquerdo, com a 13, Jean Carlos. No meio-campo, 5 Leonaldi, 8 Wesley, 20 Fecim. No ataque, 9 Luca, 11 Pedro Júnior. Vou repetir a escalação da Ponte Preta: 1 Igor Vinhas. Pelo lado direito, 25 Kevin. Na zaga, 3 Thiago Lopes, 4 Fabrício e 14 Léo Santos. E na esquerda, com a 13, Jean Carlos. 5 Leonaldi, 8 Wesley, 20 Fecim. 9 Luca, 11 Pedro Júnior. Gilson Kleina tem no banco de reservas 30 Luan, 2 Norberto, 10 Matheus Jesus, 15 Marco Júnior, 16 Matheus Anjos, 18 João Pedro, 19 Josiel, 21 Pedrinho, 22 Igor Formiga, voltando ao time após ser diagnosticado com Covid e ter cumprido o isolamento. 27, Fábio Sanches, o único pendurado da Macaca. 29, Ribamar. E 95, André Luiz. Já o Botafogo, do técnico Leandro Zago, também já está pronto e escalado com 1 David no gol. Na lateral direita, 2 Marlon. Na zaga, 3 Joseph. 4 Joaquim Henrique. E do lado esquerdo, com a meia dúzia, Jean Victor. No meio campo, 5 Tarek. 8 Felipe Souto. 10, Matheus Carvalho e 7, Emerson. No ataque, 9, Thiago Reis e 11, Dudu.
esse é o time de Leandro Zago do Botafogo para encarar a Macaca às 7 horas no Moisés Lucarelli. E aí, CH, o Guarani vai com força máxima para enfrentar hoje o Ituano. O time está escalado pelo técnico Daniel Paulista. Daniel tá certo, tem que colocar todo mundo, toda a tropa para jogar. O Guarani não tem elenco para ficar guardando jogador para esse ou para aquele jogo. Eu penso assim, respeito quem pensa diferente. O Guarani ainda não se achou no campeonato. A última partida, vitória, eu não gostei do time. Falei aqui inúmeras vezes. Eu acho que ele está em busca de entrosamento, de ajuste, de correção de alguns detalhes e você não está conseguindo treinar. Então o jogo também serve para isso. Para expor os problemas, que é o que tem para hoje, você não tem tempo de preparar. E como é que você prepara? Como é que você ajeita? Como é que você afina? No jogo. Não tem outra alternativa, o treinador. Então, mesmo que aconteça, que eu tenho certeza que ele já falou para o Kozlinski, que ele conversou para o Rodrigo Andrade, para ambos tomarem bastante cuidado, mesmo que aconteça, faz parte do futebol. Como um jogador aí qualquer, do Guarani, do Ituano, da Ponte, do Novo Horizontino, pode jogar e se machucar e o Bachola da Inter de Limeira, o menino que estava jogando direitinho, não machucou, teve uma lesão grave no joelho, teve que contratar até o Cajá às pressas, que não está nem pronto fisicamente para terminar o Campeonato Paulista. Isso faz parte do risco do esporte. Então tá certo o treinador, o Ituano tem um desfalque do Igor Henrique, que estava ajeitado ali com o Magrão no meio campo, isso é um desfalque pesado. O Guarani tem que jogar bola, tem que ser um time, botar a bola no chão. Eu acho que essa formação com, entre aspas, né, com uma contenção um pouquinho maior e com o Giovanni Augusto caindo do lado esquerdo, interessa, é interessante, é legal, funcionou no primeiro tempo da última partida e a gente espera sempre que o time jogue um pouco mais de futebol e que sofra menos, né, Júlio? Mas o jogo vai ser complicado. Gostei da escalação. A escalação da Ponte para o compromisso de daqui a pouco contra o Botafogo, também a Ponte confirmada com força máxima, hein, Tigrão? É exatamente o mesmo time que começou a partida contra o São Paulo. Mas é impossível ser exatamente o mesmo time que terminou a partida contra o São Paulo. Repito. É exatamente o mesmo time que começou a partida contra o São Paulo. Mas é impossível terminar com a mesma formação que acabou o jogo contra o São Paulo. Sabe por quê ou não? Por quê? Por quê? Coloca aí uma música de suspense. Toca Beethoven aí, pô. Cadê o Beto? Porque tiraram o homem até do banco, filho. É a quinta, viu, Tigrão? Me dá um like. É a quinta do Beethoven. Tiraram o Moisés Ribeiro até do banco. Perfeito. Olha lá. Ontem, muito obrigado. Os últimos serão os primeiros. Tarda, mas não falta. Mais 2 vezes. A Ponte jamais terá a mesma formação que terminou contra o São Paulo. Mas aqui inicia é exatamente isso. O que pode mudar aí nesse início de jogo? Posicionamento diferente, marcação mais à frente, né? De repente, não mais que de repente, ao invés dos 3 zagueiros, poderemos ter o Léo Santos jogando um pouco mais próximo do meio-campo. E toda vez que ele for jogar próximo do meio-campo, porque a Ponte vai ter o Wesley e o Leonaldi, né? Wesley e Leonaldi. São 2 volantes. Toda vez que o Léo Santos subir para adiantar essa marcação e pegar um pouco à frente, virando um primeiro volante, ele vai empurrar para frente ou o Leonaldi ou o Wesley. Ambos sabem chegar à frente. Leonaldi chega com mais vigor e o Wesley chega com mais técnica, mas com mais dificuldade física. Então há uma diferença brutal, hein? Em se jogar com os 3 zagueiros em linha, com o Léo Santos do lado esquerdo, com o Fabrício no meio e com o Thiagão do lado direito, do que jogar com o Fabrício e Thiagão e com o Léo Santos bem adiantado como um primeiro volante, adiantado, se levarmos em consideração
o ponto de referência que é representado pelos zagueiros. E aí a Ponte adianta um dos volantes para tentar empurrar essa bola com qualidade à frente. Quem que é o terceiro do meio, mas nunca ele é o terceiro do meio. E aí é que mora o perigo. Aí fica um buracão gigante no meio-campo. O Fecim instintivamente cai para o lado direito como uma espécie de terceiro atacante do lado direito. E essa, para mim, é a principal imperfeição do time da Ponte. Não o Fecim, mas o fato da Ponte se jogar com o Léo Santos afundado lá atrás, ela vai jogar num 5-2-3, se considerarmos que o Fecim vira atacante, junto com o Luca e junto com o Pedro Júnior. Esse é que é o grande perigo. É aí é que mora o perigo, né? Por quê? Porque realmente, meus amigos, aliás, eu não estou vendo, tá aqui o Pedro Júnior, 11. Aliás, por que mora o perigo aí? Porque se você deixar o Léo Santos como zagueiro, fica um buraco entre os 3 zagueiros e o meio-campo. Aí no meio-campo só vai ter Leonaldi e Wesley. Por quê? Porque o Fecim não é meia. Aí vira um divórcio, um buraco negro entre a defesa, o meio-campo e o ataque. Então o que é que eu faria? Pet faria, Reginaldo faria, PC faria e Guilherme faria. Léo Santos um pouco mais à frente, empurrando um dos volantes para frente, para fazer ali um 4-3-3, visto que o Fecim vai ser invariavelmente o companheiro ofensivo do Luca e do Pedro Júnior. É assim que eu vejo essa bagaça. E seja o que Deus quiser. Mas ontem vocês discutiam bastante aí sobre uma possível punição para o Moisés Ribeiro, pelo erro técnico que cometeu. E todos foram contrários a isso. E eu também sou contrário. Mas a punição é dessa forma aqui, ó. Hoje nem no banco. E daqui a pouco tem mais, hein, aqui no Esporte em Debate. Agora são 6h16. Você está pensando em fazer um check-up para melhorar o seu desempenho sexual? Não aceite qualquer imitação, hein? Confie em quem entende do assunto. A Clínica Upman é especialista em saúde sexual masculina. Tem a segurança de um atendimento de qualidade em uma clínica referência em tratamentos para impotência sexual, ejaculação precoce, falta de libido e reposição hormonal. Agende a sua consulta. Anote aí o WhatsApp 998005939. Recupere o prazer da vida junto com a Clínica Upman. 998005939. Mande agora uma mensagem. Atendimento com sigilo absoluto. A Clínica Upman dispõe de cabines individuais e para casais. Olha, você não tem contato com outro paciente dentro da clínica. Clínica Upman, referência em saúde sexual masculina. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Oferecimento Alemão Autopeças. Confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Acessórios e peças para o seu veículo. Avenida Baden-Powell 860, Nova Europa, Campinas. Na Cor Bela Tintas você encontra Coral Proteção Sol e Chuva. Atendimento e qualidade só tem ela. Cor Bela. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram, @Cortag Brasil. Boletim do Derby 202. Guarani e Ponte Preta, no Estádio Brincos de Ouro, dia 19 de fevereiro, às 20h30, pelo Campeonato Paulista. A história das disputas, gols, os números dos confrontos, entrevistas. Derby é aqui na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Iga Atacado, muito mais variedade, muito mais para a sua economia. Confira no site iga.com.br. Siga no Facebook e Instagram.
Instagram, Iga Atacado Oficial. Acessórios 3 Vias, peças, acessórios e serviços especializados para caminhões e picapes. Acessórios3vias.com.br. WhatsApp 97403-2077. Aroma das Ervas, misturas e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Pastéis Irra, os deliciosos pastéis que você encontra nas melhores feiras de Campinas e região tem nome: Pastéis Irra, o melhor pastel. É do Pinheiro. Meus amigos da Bandeirantes, o Derby Janeiro 2013 no Brinco Paulistão, público de 7.020, aqui 2013, né? Eram as duas torcidas. O Guarani do técnico Zé Teodoro, a Ponte do técnico Guto Ferreira. E aí o William Batoré faz 1-0 para a Ponte e Fumagalli empata no final do primeiro tempo, empata para o Guarani 1-1. Aí com 15 minutos do segundo tempo, o técnico Guto Ferreira da Ponte chama Ramírez, o peruano Ramírez, veio de empréstimo do Corinthians. Sai o Wellington Paulo e entra Ramírez. E 7 minutos depois, acontece uma falta lá no gol do placar eletrônico. Autorizado, vem pela direita Ramírez para fazer a cobrança de falta. Placar de 1-1, o jogo está empatado. Partiu o pé direito, mandou direto, é gol! Segundo tempo, cobrança de falta pela meia direita, a Ponte atacando contra o gol do placar eletrônico. Ramírez tomou curta distância, bateu de pé da direita, a bola encobriu a barreira, subiu, Emerson adiantado, deu um passo para trás, mas não conseguiu chegar. Ela passou, lambendo a travessão do lado de dentro, morreu no fundo da rede, fechou Ramírez, exatidão, consistência na batida perfeita, uma beleza extraordinária, ímpeto para fazer um golaço no derby. Ramírez eterniza para todo sempre a sua arte. Ramírez, camisa 16. Ele, o autor do gol, amplia no brinco, Ponte Preta 2, Guarani 1, e o detalhe do gol é seu, Breno Beretta. O detalhe é que no primeiro chute pro gol ele marcou com a camisa ponte pretana, numa falha incrível do goleirão Emerson, ele que já tinha tomado gols por cobertura nesse meus amigos, e depois do jogo o Ramírez confessou que a intenção dele era de fazer o cruzamento, mas pegou outra trajetória, foi direto, entrou, e por ter tomado esse gol, o goleiro Emerson do Guarani rescindiu seu contrato. Esse jogo foi no sábado. Na terça-feira, o contrato do Emerson foi rescindido. E aí a Ponte marcaria o terceiro gol com o volante Bruno Silva, que veio do Avaí. 3-1 para a Ponte, fechou esse derby aqui de janeiro de 2013. E o técnico Zé Teodoro do Guarani foi demitido. E o Bugre anunciava na sequência o seu novo técnico, Branco, ex-lateral da seleção brasileira, Branco, né, que foi tetracampeão lá nos Estados Unidos, na Copa dos Estados Unidos, em 94. Bom, na Ponte, o Ramírez acabou não sendo feliz, porque ele também servia a seleção peruana, que disputava as eliminatórias para a Copa 2014 aqui no Brasil. O Peru não conseguiu se classificar. Em outubro de 2013, a Ponte rescindiu o contrato de Ramírez. Na Ponte, o peruano fez 28 jogos e marcou 2 gols. Esse gol aí no derby, que ouvimos, e o outro gol foi contra o Palmeiras, no dia 7 de abril de 2013, no Majestoso, vitória do Palmeiras, 2-1 para cima da Ponte. Esse 1 aqui foi o gol do Ramírez, tá bom? Meus amigos, é isso aí. 26 de janeiro de 2013, no Brinco, um sábado,
Guarani 1, Ponte 3, o derby do peruano Ramírez. E derby é muito mais derby aqui na Bandeirantes. Bandeirantes. Pastel de feira é uma delícia, não é mesmo? Pastel quentinho, saboroso, frito na hora, massa crocante. Fala a verdade, é tudo de bom. Mas não é qualquer pastel que é saboroso não, viu? Peça pastel pelo nome. Pastel Irra. Tradicional pastel de Campinas desde 1977, produzindo os melhores pastéis. Carne, queijo, palmito e uma enorme variedade de sabores com recheio farto e bem temperado. Presente nas principais feiras. Vem pra feira comer pastel. Pastéis Irra, o melhor pastel. Iga Atacado, agora também em Sorocaba, na Avenida Juvenal de Campos, Vila Pinheiros. Confira ofertas sensacionais. Suco de uva Aurora integral 1,5 litro, 11,98. Farinha de trigo Coamo 1 quilo, 3,18. Amaciante IP 2 litros, 6,29. Detergente em pó Tixan 5 quilos, 31,98. Ofertas válidas até segunda-feira, 21 de fevereiro. Iga Atacado, também em Sorocaba. Confira em iga.com.br. Acessórios 3 Vias, loja especializada em peças e acessórios para caminhões e picapes. Há mais de 47 anos no mercado. Serviço qualificado, produtos de grandes marcas e diversas opções. Os melhores preços dos fabricantes parceiros e toda assistência para a segurança do seu caminhão, picape ou frota. Acesse acessórios3vias.com.br. Chame no zap 97403-2077. Visite a loja na Rua Batista Raff 53, Aparecidinha, Campinas. Aroma das Ervas, uma linha completa de misturas e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Oferecimento Alemão Autopeças. Confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Acessórios e peças para o seu veículo. Avenida Baden-Powell 860, Nova Europa, Campinas. Na Cor Bela Tintas você encontra coral proteção sol e chuva. Atendimento e qualidade só tem ela. Cor Bela. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram, @CortagBrasil. Júlio Nascimento. Muito bem, são 6 horas e 27 minutos. Deixa eu pegar aqui um abraço dele que vai trazer as emoções de Ituano e Guarani aqui na Rádio Bandeirantes, é o Jogo Comando aqui da Band. Carlos Batista, tudo bem, Batistão? Seja muito bem-vindo aqui ao Esporte em Debate. Tudo bem, Júlio, muito obrigado, um grande abraço para você, um abraço para o amigo ouvinte da Rádio Bandeirantes, uma rodada de fogo. A Ponte precisa da vitória contra o Botafogo, porque depois é o derby. E uma derrota pode levar a uma situação muito complicada no aspecto emocional, porque entra pressionado, o jogo é fora de casa e uma vitória ao contrário deixa a Ponte numa situação mais tranquila, com 10 pontos na 7ª rodada da competição e pode, vencendo a equipe do Guarani no sábado, já abiscoitar a permanência na Série A1 do Campeonato Paulista, porque 13 pontos, como disse o Tigrão agora há pouco, com 12 é até possível, mas para não correr nenhum risco, 13 pontos garantem um time na Série A1 do ano que vem. E o Guarani, que joga fora de casa, portanto, o Guarani está na mesma situação. A diferença da Ponte é que a Ponte joga em casa com a obrigação de vencer, e o Guarani joga fora de casa. Todo empate fora de casa é bom resultado, mas evidentemente, né, que o melhor dos mundos é a vitória. Porque imagina no aspecto emocional como vai para o derby o Guarani conseguindo uma vitória em cima do Ituano, que não é fácil, é muito complicado vencer o time do Ituano no estádio Novelli Júnior. Nós fizemos a Série C inteira, o Ituano subiu, não só subiu, mas foi campeão. E ele deu um trabalho enorme, né, para times fortíssimos da competição
jogando nos seus domínios. E sempre foi assim, né? Fiz tantos jogos de Guarani e Ituano em Itu e sempre foi um sufoco, é um delírio permanente para vencer. O time tem que suar sangue, tem que sair do campo com os pés sangrando, então é jogo terrível. E no caso de uma vitória, dá sim uma consistência emocional para enfrentar a Ponte Preta no próximo derby. Então, é por isso que é uma rodada de fogo. Estou com uma expectativa positiva de que os times de Campinas vão conquistar as vitórias. E assim, né, Júlio, teremos um derby aí emocionante. O derby, por si só, já é um evento extraordinário, mas se os dois times conseguirem uma vitória, aí realmente teremos um derby para arrebentar o cabeçote, hein, Júlio? Perfeito, aqui tá mandando aqui o Zago como ponte pretano, o técnico do Botafogo, vai passar para o Kleina hoje a mesma estratégia que ele passou para ganhar do Guarani. O Kleina vai usar no sábado, manda aqui o Marco José. Mais mensagens aqui, boa noite, o Guarani vai com tudo para cima, 3-1, Rogério de Hortolândia, alô Rogério Barros, obrigado. O Ramos tá bravo aqui com o professor Kleina, tá dizendo que é um fanfarrão, Kleina. O Avelar também tá bravo com a retranca do técnico Kleina hoje. Um abraço aqui pro Abimael Costa, saudando a todos também. O Luiz tá acreditando na vitória do Guarani, hoje tem show de Lucão do Break, tá mandando aqui o nosso ouvinte. Bom, então vamos transicionar para a jornada esportiva. O ouvinte comentarista já pode dar um oi aí, Alexandre Almeida? Como é que tá a situação? Daqui a pouco tem ouvinte comentarista, então? Então já a gente vem com o ouvinte comentarista durante a jornada, que será o Renato Neves, que vai acompanhar o jogo do Guarani com o Batistão, com o CH e também com o Gleger e o Marcos Luiz. Estarei aqui com o jogo da Ponte Preta e Botafogo com o Lupe também com o Tigrão. E o Edu Pinheiro, com a sua maestria de sempre, comandando aqui o intervalo e também o jogo aberto. Agora são 6h31. Esporte em Debate vai ficando por aqui. Antes, só um último detalhe com o Antônio Lupe, pois não, Lupe? O Tigrão falava a respeito da ausência, né, do Moisés Ribeiro, e que foi o responsável, né, pelo passe, pela assistência ao contrário para o Carelli, e a Ponte acabou colocando aqui que Moisés Ribeiro sentiu dores na perna esquerda no treino de ontem e por isso desfalca a equipe no duelo contra o Botafogo. Posso comentar? Só antes, Tigrão, deixa eu dar uma boa noite aqui para o nosso convidado, que é o Renato Neves, ouvinte comentarista, torcedor do Bugre, vai estar aqui acompanhando também o jogo do Guarani contra o Ituano. Tudo bem, Renato? Seja bem-vindo à Rádio Bandeirantes, como vai? Boa noite, Júlio. Muito obrigado pela oportunidade. Um abraço para você, para toda a equipe de Carlos Batista. Opa. Um prazer e também agradeço muito a oportunidade de comentar no dia do jogo do meu clube querido, Guarani Futebol Clube. Maravilha, Renatão. Renato, você é de qual bairro aqui de Campinas? É de Campinas? Eu sou do Parque Jambeiro. Opa, eu sou Parque nascido Jambeiro. e criado na região da Aparecidinha, Padre Anchieta, e atualmente resido aqui no Parque Jambeiro. E quem é o seu maior ídolo do Guarani, Renato? Olha, eu tenho dois. Eu tenho o Amoroso e o Neto. Eu gosto muito do Careca, do Evair, do Luizão e de muitos outros, né? Graças a Deus o Guarani tem bastante ídolos, mas eu vejo o Amoroso e o Neto vestindo a camisa do Guarani e demonstrando o seu amor pelo clube, né? Coisa que não acontece muito ultimamente, infelizmente. Então eu tenho um carinho por eles, pelo carinho que eles têm pelo Guarani. Maravilha, a partir de agora vou deixar você sob responsabilidade do Batistão, que vai te chamar aí durante a jornada esportiva. Fique à vontade, se sinta em casa e já emenda um palpite aí para Ituano e Guarani, hein, Renato? Olha, meu palpite é um 2-1 para o Guarani. Opa, 2-1, apertado. Esse Renato Neves, o ouvinte comentarista de hoje. E se você quiser ser ouvinte comentarista aqui nas próximas jornadas, participe da nossa transmissão diária, nossa programação, através do WhatsApp 971021493. Durante as edições do Esporte em Debate, a gente sempre anuncia, ó, está valendo a participação para você se inscrever, concorrer aí ao sorteio para ser ouvinte comentarista. E tem um rádio de prêmio, além de participar aqui da transmissão, que é muito legal, a galera tem gostado muito. Você já vai conseguir acompanhar, inclusive, a Bandeirantes em FM 85.7. Agora são 6h34. Termina aqui
Esporte em Debate. Na Rádio Bandeirantes. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, em AM 1170, em FM faixa estendida 85,7 e também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, em AM 1200.